química. Dentre as donzelas, a mais complexa, a mais bela, catalisa a paixão. Química aumenta o rendimento, atenua meu tormento, universo em expansão. Química, te amo. Olá, galera, tudo bem? Vamos lá. Já trabalhamos em outras videoaulas a isomeria plana, depois a isomeria espacial, particularmente a isomeria geométrica, também chamada cis e trans, e nessa videoaula trabalharemos a outra isomeria espacial que existe, chamada isomeria ótica. Gostaria primeiramente de fazer um alerta que nós não vamos nos aprofundar na parte física do fenômeno, no sentido de explicar com profundidade o que é uma luz polarizada, uma luz não polarizada. Para quem tiver necessidade de aprofundar nisso, eu sugiro procurar outras fontes de consulta, ok? Vamos fazer uma abordagem química mesmo, do fenômeno e os aspectos fisiológicos. Muito bem. Então, posto isso, passaremos rapidamente aqui por alguns conceitos básicos. A luz natural é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em vários planos, perpendiculares à direção de propagação do feixe luminoso. Então, se o feixe luminoso está se propagando nesta direção e nesse sentido, você tem aqui um conjunto de ondas eletromagnéticas que compõem a luz e essas ondas eletromagnéticas vibram em planos perpendiculares à direção de propagação. Esta aqui é uma representação da luz não polarizada, chamada representação de Fresnel. Muito bem. A luz polarizada já é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de apenas um plano, de um único plano. E aqui está a representação de Fresnel para a luz polarizada. Muito bem. Quando você passa uma luz não polarizada por um prisma de Nicol, Nicol é o sobrenome da pessoa que estruturou esse prisma, e bálsamo do Canadá é um dos componentes desse prisma. Enfim, quando a luz natural atravessa esse prisma, a luz não polarizada consegue ficar polarizada. Muito bem, chegamos na parte mais importante da nossa introdução. Algumas substâncias são capazes de provocar um desvio no plano da luz polarizada. E essas substâncias que desviam a luz polarizada, elas possuem um carbono quiral, que é aquele carbono ligado em 4 grupos diferentes. Portanto, é um carbono saturado, é um carbono de geometria tetraédrica e é um carbono que tem 4 ligantes diferentes ligados nele. Daqui a pouco já vamos ver o primeiro exemplo, chamado carbono quiral ou assimétrico. Então veja bem aqui, pessoal, a luz natural atravessa o prisma, ela é polarizada, e essa luz polarizada, agora vamos começar a brincar de química. Quando essa luz polarizada atravessa uma solução contendo uma determinada substância química, pode acontecer 2 coisas, na verdade pode acontecer 3. Ou o plano da luz polarizada não se altera, ou a luz polarizada, ao atravessar essa substância, a luz é girada para a direita, destrogira. Esta substância gira a luz para a direita. Ou então, uma outra substância que é parecida com essa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, no primeiro exemplo, ela gira a luz para a esquerda. Quando girar para a esquerda, a gente fala levógira. Muito bem, essas substâncias possuem atividade ótica. Atividade ótica é a propriedade que algumas substâncias têm de girar o plano da luz polarizada, ou para a direita, destrógira, ou para a esquerda, levógira. Muito bem. A forma destrógira, ou destrorotatória, é mais comum a gente ver esse nome, tá, gente? Destrógira. E levógira, levorotatória, que correspondem a imagem da outra, vocês na física falam objeto-imagem, elas têm uma relação objeto-imagem. Esse par objeto-imagem são chamados enantiômeros. Então, pessoal, enantiômeros são 2 isômeros óticos. Por quê? Porque um vai girar a luz para a direita, destrógiro.
o outro vai girar a luz para a esquerda, levógiro. E eles guardam a relação objeto-imagem. Então vamos lá. Como primeiro exemplo, considere o ácido lático, que é o ácido 2-hidroxipropanoico. Está aqui a fórmula condensada dele, e aqui está uma representação dele. Veja bem, CH3, representado pela bolinha vermelha, ligado num CH, ok? Que está ligado no H. Olha lá, acompanha aqui também na fórmula condensada, ó. Um CH3 está aqui, ligado num CHOH, ok? CHOH, que por sua vez está ligado num C-OH, que está ligado num C-OH. Bom, para não fazer essa baguncinha que eu já fiz, eu vou manter aqui intacto. Perceba, pessoal, que este carbono do meio, ele é quiral, porque ele está ligado no H, que é diferente do H, que é diferente do CH3, que é diferente do C-OH. Ok? Ok. Coloca um espelho aqui na frente. A imagem desse objeto, o reflexo, como vocês falam, não é isso aqui? Pois é, gente, vocês estão vendo um par de enantiômeros. Se a molécula da esquerda, eu vou repetir, se, porque eu estou falando se, porque não tem jeito da gente olhar para a imagem e saber se aquela molécula gira a luz para a direita ou para a esquerda. Mas, o professor, então como é que é feito? É feito no laboratório. Existe um aparelho chamado polarímetro e através da utilização do polarímetro, a gente pode saber se aquela substância colocada ali dentro, ela possui as moléculas destrógeras ou elas possuem as moléculas levógeras, tá, gente? Então, eu estou supondo que esta molécula aqui da esquerda, ela é levógera, ela gira a luz num certo ângulo para a esquerda. A imagem dela é destrógera. E olha que curioso, se a molécula da esquerda gira a luz, estou inventando, 15 graus para a esquerda, a imagem dela gira a luz 15 graus, também 15 graus, só que para a direita. O ângulo de desvio é o mesmo, só que a levógera gira para a esquerda e a destrógera gira a luz para a direita. Objeto, imagem. E antes da gente mudar o slide, gente, um último aviso que é muito importante. Quando a gente está na aula de física, a gente aprende objeto, imagem, e a gente fala, o objeto é real, a imagem é virtual. Aqui, pessoal, na química é um pouquinho diferente. A molécula da esquerda faz de conta que ela é levógera. Ela existe. E a molécula da direita, fazendo de conta que ela é destrógera, ela também existe. Ela não é um espelho no sentido de uma fantasia. As duas moléculas existem, ok? Muito bem. Então vamos lá. Esse slide, vou passá-lo mais rapidamente, é uma outra maneira de representar o ácido lático que está ali atrás. Mas é interessante você perceber o que significa essa representação. Você lembra que aquele carbono lá no meio, ele é quiral? Seria esse aqui, ó, gente. Tá? Então, a interseção dessas duas retas, a horizontal e a vertical, né? Tá vendo aqui a interseção? Esse carbono é aquele carbono ali atrás, quiral. Então, aqui, ó, é uma maneira mais rápida de representar, né? Objeto, imagem. Ok, pessoal? Ou seja, faz de conta novamente. Se a molécula da esquerda é levógera, o espelho dela, que é uma outra molécula que existe, ela é a destrógera. Ok? Muito bem. A forma destrógera e a forma levógera correspondem uma à imagem da outra, são chamados enantiômeros. Tá, gente? Eu tô reforçando. E aqui agora através de uma foto. Tá beleza aqui, gente? Aqui, ó, o carbono quiral, né? 4 grupos diferentes ligados a ele, né? E, ó, tudo bem aí? E esta molécula, ela apresenta isomeria ótica. E o espelho dela, que é a outra molécula, a imagem dela, vamos dizer assim, né? Que é a outra molécula, também apresenta atividade ótica. Então, se essa aqui faz de conta é levógera, a da direita, faça de conta, é destrógera. Muito bem. Gente, olha que curioso isso. Se você tiver uma mistura em partes iguais, ou seja, 50% de um e 50% de outro, ok? Da forma levógera e da destrógera, se metade vai girar a luz para a direita num determinado ângulo e a outra metade gira a luz para a esquerda no mesmo ângulo, por compensação de efeitos contrários, esse conjunto, por que a gente fala conjunto? Porque é uma mistura de duas substâncias. Esse conjunto, ele é oticamente inativo.
e ele não desvia o plano da luz polarizada. Pessoal, um nomezinho para guardar também. Mistura racêmica ou racemato. Mistura racêmica ou racemato. É a mistura de dois isômeros oticamente ativos. É a mistura de dois enantiômeros, metade de um com metade do outro, ok? Bom, aqui essa foto, pessoal, é muito importante porque é muito comum, e eu também entendo isso, que por mais que a gente apresente a molécula levógera e a destrógera, que guardam relação objeto-imagem, a gente tem uma tendência de achar que elas são absolutamente iguais. Elas não são absolutamente iguais. Olha o que eu fiz aqui nessa foto. Eu criei a molécula levógera, criei a molécula destrógera, né? Elas guardam a relação objeto-imagem. E aí, sabe o que eu fiz? Eu sobrepus uma molécula em cima da outra. Eu coloquei uma molécula sobre a outra. Tá vendo que elas não são iguais? Ok, os dois hidrogênios se encaixam, né? Os dois átomos verdes aqui se encaixam. É claro que o carbono tudo bem, mas você está notando que aqui, ó, laranja, né? E roxo, laranja e roxo não se encaixam. É uma maneira de provar para vocês que efetivamente a molécula levógera não é exatamente igual à molécula destrógera. Ok, pessoal? Muito bem. E aqui é um outro exemplo sobre o que nós estamos vendo. Ele é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque agora ele tem dois carbonos quirais. Antes de eu ler com vocês, me acompanha na imagem. Olha para esse carbono aqui, ó, o primeiro. Ele está ligado, eu vou usar cor, tá, gente, para andar mais depressa. Ele está ligado no branco, que é um grupo, que é diferente do vermelho, que é outro grupo, que é diferente do verde, que é outro grupo, e ele está ligado nesse grupo aqui, que é diferente dos outros três. Então, esse carbono é quiral. Agora, dá uma olhada no carbono de baixo, ok? Ele também é quiral, tá vendo? Ele está ligado num grupo branco, que é diferente de um grupo vermelho, que é diferente de um grupo azul, que é diferente desse grupo que está aqui em cima, tá? E aí eu não vou fazer a baguncinha nos outros. Eu estou provando para vocês que essa molécula tem dois carbonos quirais, ok? E aí o que eu fiz? Eu montei uma molécula, e tá notando? Eu fiz um espelho dela, como se tivesse um espelho aqui no meio, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei a primeira molécula, trouxe ela para cá, né, gente? Isso é uma foto, obviamente, né? Portanto, eu fiz 4 moléculas. Eu peguei essa molécula, trouxe ela para cá, mas eu mudei um pouco. Deixa eu mostrar para vocês o que eu mudei. Olha aqui para baixo, e compara com a primeira com a terceira. Eu mantive aqui igual aqui, ó, vermelho, azul e branco. Tá vendo? Vermelho, azul e branco. Tá vendo que esse grupo de baixo eu mantive igual aqui, ou esse grupo de baixo? Porém, dá uma olhada no grupo de cima. Grupo de cima. O branco está igual a esse branco. Mas você notou que eu peguei esse vermelho e troquei ele de lugar? Peguei o verde e troquei ele de lugar? Bom, o que é importante, gente, entender é que a primeira molécula, imagine que ela gira a luz para a direita, lembra? Imagine. Então, o enantiômero dela, ou seja, a imagem dela, gira a luz no mesmo ângulo para a esquerda. Destrógera, levógera. Pronto. Agora, essa terceira molécula aqui, ó, ela se parece com a primeira, mas eu estou mostrando para vocês que ela não é exatamente igual à primeira. Então, ela é uma outra molécula. Tudo bem até aí? Então, vamos começar de novo? Imagine que essa molécula é destrógera. Ela gira a luz para a direita. Então, aqui, ó, eu montei o espelho dela, a imagem dela. E esta imagem é a outra molécula que é levógera. E, finalmente, pessoal, eu vou agora ler com vocês e a gente vê se está tudo ok aqui nesse slide. Essa molécula tem 2 carbonos quirais, já provamos isso. Ela tem 4 isômeros oticamente inativos. Aqui, ó, D1, L1, D2, L2. Ô, professor, peraí, está confuso. Ela tem essa substância, tem uma molécula destrógera que gira o ângulo da luz para a direita num ângulo 1. 1 aqui não é o ângulo exato em graus não, tá, gente? É um ângulo 1. A levógera dela gira para a esquerda a luz no mesmo ângulo. Agora, tem uma outra molécula destrógera, porque essa aqui também é, né, a primeira, que gira a luz também para a direita, claro, ela é destrógera, mas num outro ângulo, um ângulo 2. E aí tem a levógera dela, que gira a luz para a esquerda no mesmo ângulo.
Tudo bem, gente? 4 isômeros oticamente ativos. Agora, olha que interessante para a gente finalizar o slide. Se você pegar 50% de D1 e misturar com 50% de L1, você não tem aquela mistura oticamente inativa, então você tem um isômero inativo. Pessoal, a mistura racêmica ou racemato, ela é chamada um isômero inativo. E, finalmente, se você pegar 50% da molécula D2 com 50% da molécula L2, você não tem uma outra mistura racêmica. Essa outra mistura racêmica é chamada um isômero inativo. Por isso que você está vendo 4 isômeros oticamente inativos e 2 isômeros oticamente inativos, que são as duas misturas racêmicas, ok? Muito bem. Aí, não vou me delongar tanto aqui. Esse slide ele ilustra o que está ali atrás, tanto que eu repito a foto, né, pessoal? Usando aquela estrutura que eu comentei com vocês. Depois, com mais calma, você avalia aqui, ó, objeto, imagem, um par de enantiômeros, né? Objeto, imagem, né? Outro par de enantiômeros, compara um com o outro, né, com esse aqui, para você perceber que há uma diferença, tá? Eu não vou me delongar, porque eu acho que está bem explicado a partir do slide anterior. Muito bem. Está aí a mesma molécula, está aí o espelhinho, tudo ok? Muito bem. E aí você deve estar se perguntando, professor, deixa eu te falar uma coisa, mas como é que a gente pragmaticamente sabe quantos isômeros ativos e quantos isômeros inativos tem uma substância que apresenta carbono quiral? Olha que bacana, gente, para nos ajudar. Para uma substância orgânica com carbono quiral, que também é chamado assimétrico, o número de isômeros oticamente ativos e o número de isômeros oticamente inativos é dado pelas expressões. O número de isômeros oticamente ativos é 2 elevado a n. E o número de isômeros oticamente inativos é 2 elevado a n menos 1. Ô, pessoal, se você pegar 2 elevado a n e dividir por 2, você fala assim, é a metade de 2 elevado a n. Se você fizer 2 elevado a n dividido por 2, 2 não é elevado a 1, você não mantém a base e subtrai os expoentes? Aqui, 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1. Ou seja, vamos complicar, gente? É a metade, ok? Mas, ô Manel, o professor, o que é um n? É o número de carbonos assimétricos ou quirais, ok? Então vamos para a prática, para você não ficar assustado. Aqui, ó. Já vou apresentar o slide todo, porque aí a gente fica mais tranquilo. Você está vendo uma molécula, CH3CHOHCl. O carbono da esquerda, ele não é quiral, porque ele tem 3 Hs, 3 grupos idênticos. Agora, esse carbono da direita, ele é quiral, né, pessoal? Porque ele está ligado no H, que é diferente do cloro, que é diferente da hidroxila OH, que é diferente do grupo CH3. Portanto, este carbono é quiral. Quantos carbonos quirais tem? 1. Então vamos lá? Ele tem um carbono quiral. 2 elevado a 1, aqui é 1, né? Você elevaria a 1, dá 2. Então tem 2 isômeros ativos, aquele que gira a luz para a direita e o outro, imagem dele, que gira a luz para a esquerda. E qual que é a metade de 2? Não é 1? Aqui, ó, tem um isômero inativo, que é aquela mistura racêmica, ou seja, 50% do destrógeno com 50% do levógeno. Mas vamos aplicar a fórmula para você ficar mais despreocupado ainda. O número de isômeros oticamente inativos é 2 elevado a n menos 1, né? Quanto que vale o n mesmo? É 1. 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. Ok, pessoal? E aí agora, para a gente finalizar, você aprendeu o que é isomeria ótica e olha que interessante, gente. 2 isômeros óticos, eles têm propriedades físicas e também químicas iguais. Mas a maneira como essa substância se comporta diante de uma luz polarizada que é o diferente. Para a gente não achar que isso é uma loucura, que é uma mentira, que é uma invenção, vamos lá, dados experimentais. Essa molécula aqui é a molécula do 2-metil-butan-1-ol. O ponto de ebulição dela é 128 graus Celsius. A solubilidade em água, quando a temperatura é 25 graus Celsius, é igual a 3,1 gramas para cada 100 gramas de água. Lembrando, né? O máximo que você dissolve em 100 gramas de água dessa substância, quando a temperatura é 25 graus,
seria 3,1 gramas. Porém, esta substância, as moléculas dela na forma levógera, giram a luz polarizada 5,9 graus para a esquerda, enquanto que as moléculas destrógeras giram no mesmo ângulo, porém para a direita. Tá, gente? Aqui, ó, mais destrógera, menos levógera. Ok? Propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, são iguais, mas o desvio sobre a luz polarizada que é diferente. E para a gente finalizar, olha que curioso, né? Para quem aí assistiu o seriado Breaking Bad, ou para quem não assistiu, né? Considerado até hoje um dos seriados de maior audiência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, gente? Olha que curioso, pessoal. Efeitos fisiológicos dos enantiômeros, ou seja, dois isômeros que guardam a relação objeto-imagem. Os efeitos fisiológicos quase sempre são diferentes. Então vamos falar a história da metanfetamina, que o nosso professor de química lá do seriado Breaking Bad, Mr. White, fabricava alucinadamente. A metanfetamina é o derivado metílico da molécula de anfetamina, que possui dois isômeros óticos, a L-metanfetamina e a D-metanfetamina. Elas possuem propriedades físico-químicas idênticas como solubilidade, ponto de fusão, mas possuem diferente disposição espacial, logo, se encaixam de maneira diferente nos receptores, resultando em efeitos biológicos completamente distintos. Você lembra lá da biologia, aquele papo lá do substrato enzima, né, que tem que ter um encaixe adequado da enzima no substrato para que haja a ação fisiológica? Pois é, pessoal, não é isso aqui não? A L-metanfetamina, ou que tem esse nome aqui, tá, gente? Ok? É um simples descongestionante nasal e não possui atividade estimulante. Ela pode ser encontrada na versão norte-americana do descongestionante nasal Vapor Inhaler, da marca Vicks. Já a D-metanfetamina, que tem este outro nome aqui, é uma droga estimulante do sistema nervoso central, muito potente e altamente viciante. Ela produz uma estimulação psicomotora, euforia e diminuição do apetite. Você pode pensar aqui, né, gente, na questão dos atletas, né, do antidoping, por que o atleta às vezes usa um remédio, depois ele é pego no doping, e ele alega, não, mas eu tomei porque eu queria desentupir o nariz. Então, infelizmente, atletas de alto rendimento, profissionais, eles têm que se preocupar muito com essa questão do doping, né? Pessoal, dá uma olhada aqui embaixo. Aqui está a anfetamina, a gente não vai comentar muito sobre ela, mas de qualquer maneira, você pode perceber que este carbono aqui, ó, ele é quiral, porque ele está ligado no H, num CH3, nesse grupo, um NH2, e neste outro grupo, tudo bem? Anfetamina. Mas aqui, né, esse nosso slide trata mais da metanfetamina, né, que é o derivado da anfetamina. Então, olha que interessante, pessoal. Aqui, ó, tá vendo aqui o positivo? Esse aqui é o destrógeno, né? E o negativo é o levógeno, observando o sinal, ok? O importante é entender, como a gente leu no texto, que apesar das moléculas terem ponto de fusão igual, ponto de ebulição igual, solubilidade igual, etc., e muitas vezes reações químicas não fisiológicas, como eu estou falando, muitas vezes eles podem reagir de uma maneira igual, mas fisiologicamente falando, a ação deles no corpo humano é bem diferente, né? Então, estamos aqui com o carbono quiral e aqui o mesmo carbono quiral. Aqui, ó, como tem um quiral, 2 elevado a 1, 2. Tem dois isômeros oticamente inativos. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Um abraço, ótimos estudos e até a próxima.